Oi meninas, boa tarde. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um botão de rosa e hortênsias, tá bom? Esse projeto aqui, ele é da apostila que eu vou colocar lá no Instagram, que ela vai estar à venda, é um projeto completo, vou gravar a aula toda pra vocês. Lindo demais, tá bom? Então pra começar, vou fazer a base das minhas hortênsias. Então eu vou trabalhar com o violeta, pra fazer a minha parte mais escura. E vou trabalhar com flor de malva para fazer a parte mais clara do fundo, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o meu pincel de numeração 14, para fazer o esfumado. Então, eu vou esfumar o mais escuro nas partes mais internas e à medida que eu for avançando, eu vou trocando de cor. Deixa eu pegar aqui o meu pratinho. Então, eu vou esfumando aqui no centro e puxando pro canto, tá? Como aqui tem áreas muito menores, eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel menor. Vou usar o número 6, se dá pra vocês verem, 6, tá? Pra fazer esses cantinhos aqui. Então, com o pincel 6, eu vou só preencher aqui os cantinhos com a mesma cor, tá? Aí, vou trazendo pra cima do meu esfumado. Pra misturar, a gente usa os movimentos circulares, né? Pra unir uma tinta na outra. Pronto, aqui tá feitinho, essa parte aqui. Com o pincel sujo ainda, gente, eu já vou trocar de tom. Vou pegar o flor de malva. Deixa eu tampar aqui meu violeta. Venho com o flor de malva e já vou misturando aqui na borda, tá? Unindo as duas cores. Ó, girando o pincel pra misturar as cores. Então, essa aqui é a nossa base pra gente fazer as hortênsias depois, tá? Então, toda vez que eu for trabalhar com hortênsia, eu vou ter que fazer a minha base primeiro e, por último, fazer as minhas pétalas, tá certo? Então, por isso que a gente tá fazendo a base primeiro. Então, venho e agora vou preencher todo o meu restante, ó, com o flor de malva. Não precisa, gente, fazer uma borda perfeita, tá? Precisa não. Porque depois a gente vai fazer pétalas, então a gente acaba que vai preenchendo, fazendo o modelo aqui com as próprias pétalas, tá? A gente só precisa ter um fundo degradê, é tudo que a gente precisa agora. Ó, fiz aqui, certo? Vou puxar um pouquinho mais pra cá. Ó, então tá tudo bem esfumadinho. Aqui eu usei o violeta e aqui o flor de malva. Vou repetir o processo nessa daqui, a mesma coisa, tá certo? O que a gente fez aqui, a gente faz aqui. Então, vou só lavar o meu pincel e volto. Pronto, já voltei. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz, ó. Vou usar o número 14, só pra esfumar o meio. Ó, deixa eu esfumar aqui mais pra cá. Pronto. Esfumei aqui, já vou trocar de pincel. E vou fazer as minhas áreas menores. Eu vou fazendo aqui as áreas menores, tá? Com cuidado, com paciência também. Então, eu sempre gosto de trabalhar com tinta de um lado só do meu pincel, porque me ajuda bastante a ter controle. Então, ó, tinta de um lado só, então eu venho e coloco aqui na bordinha da pétala. Vou esfumar aqui pra não ficar marcado. E venho pra cá, eu não continuo mais aqui, venho pra cá. Faço aqui na lateral da minha folha. Pronto, vou dar uma esfumadinha. Esfumei, venho com flor de malva no pincel sujo ainda. E vou fazer o meu degradê aqui, ó. Vou esfregando. Ó.
passando por cima aqui da linha que eu deixei, né, da marcação. Eu vou colocando a tinta, ó, faço a borda. E vou esfregando aqui esses dois. Deixa eu só passar um pouquinho do violeta aqui pra dar sombra, acho que vai ficar melhor. Fiz aqui meu cantinho de violeta, venho com flor de malva. E já vou começar aqui o degradê. Então, ó, fica a violeta, a misturinha de flor de malva com violeta. E como tá molhado, ele vai ficar um lilás mais escuro. E em seguida a gente vai completando com o restante. Então vai ficando a cor certinha, mais clara do flor de malva aqui, mais na borda, tá bom? Então quando a gente trabalha o esfumado com a tinta úmida, a gente pega e consegue fazer esse degradê bem bonitinho. Então a hortênsia, gente, é muito legal de pintar, é uma delícia de você fazer, porque é uma flor extremamente tranquila. Vamos pra cá? Então antes de fazer a rosa, eu vou mostrar a vocês como fazer as pétalas, tá certo? Então eu vou fazer essa daqui, depois eu venho pra cá. Vou deixar as minhas tampinhas aqui. Se você não tiver o rosa ciclame, você pode usar o flor de malva com branco, que também dá super certo, tá? Se você não tiver o flor de malva, pode ser o violeta com lilás, também não tem problema não, tá? Vocês podem ir adaptando nas cores que vocês tiverem em casa. Vou deixar aqui que eu vou utilizar ainda o violeta, vou pegar o rosa ciclame e branco, as três cores aqui. E o que é que eu vou fazer? Com o pincel língua de gato, o menorzinho que eu tiver, deixa eu ver, esse daqui, esse aqui eu acho que é legal, acho que esse aqui é melhor. Esse aqui é o número, não tem número, deixa eu ver assim. Número 4. Ó, número 4. Pode ser redondinho, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos fazer as pétalas, tá bom? Então, vocês notaram que aqui eu deixei um fundo mais escuro. Então, a gente vai vir com violeta e vai, ó, fazer pequenas pétalas. Ah, mas não vai mostrar. Essa é a ideia, tá? Para que a gente venha subindo com as cores ao decorrer, né, da pintura. A gente vem, faz uma pétalazinha aqui. Onde tiver violeta, eu venho fazendo as minhas pétalas. Aqui em cima já vai começar a minha divisão, tá? Então, vou fazer só mais duas aqui, para que não fique. Vou mostrar pra vocês o movimento que a gente faz pra fazer uma pétala. Vou pegar um paninho aqui que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Vou aqui em cima. Ó. Preste atenção aqui agora. O movimento que eu vou fazer para as minhas pétalas de hortênsia vai ser esse aqui. Tinta de um lado só de um pincel, como a gente já costuma trabalhar. Então, eu vou fazer, ó, uma gota praticamente, certo? Ó, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Ó, aqui, certo? Tinta de um lado só, eu venho, ó, venho, giro e volto. E aqui eu vou preencher. Tá? De novo, ó. Venho, giro meu pincel um pouquinho e volto. Esse é o movimento de pétala de hortênsia, tá? Então, ó, vocês podem fazer, é como se fosse, gente, uma letrinha E, tá? Você vem fazendo aquela dobrinha do E, sabe? Você vem, ó, vira o pincel e preenche. Fazer outra aqui. Se você for fazer uma de 3 pétalas, fiz uma, dobro o pincel, fiz outra, vem aqui, ó, vou virando o meu pincel, fiz 3. Então, esse é o movimento que a gente vai utilizar para fazer flor de hortênsia, tá? Vou só limpar aqui. Quando a gente vai fazer a divisão, nós precisamos misturar um pouquinho do violeta, deixa eu puxar aqui meu pratinho, ó. Um pouquinho de violeta com um pouquinho do flor de malva, que foi o que eu utilizei. Um pouquinho de flor de malva. Aí a gente vai misturar. Vai ficar bem mais clarinho, tá? Se você já tiver uma cor que seja nesse tom,
que seja um pouquinho mais escura que o flor de malva e mais clara que o violeta, você pode utilizar. Se não tiver, e aí a gente faz as misturinhas, que é a melhor coisa da vida. Então, fiz minha misturinha, vou fazer pétalas, ó, aqui. Entre, tiver muito escuro, a gente vem com um pouquinho de branco, porque eu preciso mostrar a pétala, tá? Eu preciso mostrar essa pétala. Então, ela vai ficar um pouquinho mais clara. Venho agora. Agora eu consigo ver. Mesmo movimento. Você vem, ó. Vem, faz uma dobrinha e puxa. Vem, vira o pincel e puxa. E aí você vai fazendo quantas você achar melhor. Tinta de um lado só. Vocês vão fazendo pequenas gotinhas. Treinem antes no tecido à parte, que vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Então, a gente pode vir aqui e fazer uma pétala virada. Pétala virada, só é deitar o pincel, puxar para o lado, tá? Vocês conseguem. E aqui a gente vai terminando, ó, de fazer. Por isso que eu disse a vocês que não se preocupassem com a borda, porque a borda a gente vai colocando pétalas. Então, querendo ou não, ela não fica retinha, tá? Só cuidado para não passar por cima das outras pétalas. A gente vai fazendo do ladinho, por aí, tá bom? Minha voz tá estranha hoje, tô um pouco gripada também, mas resolvi gravar mesmo assim. Então, sempre tinta de um lado só, a gente vira o pincel e faz as pétalas, certo? Então, ó, à medida que eu vou subindo, eu vou fazendo, certo? Aqui a gente já tá chegando no flor de malva puro. Ó, a nossa linha de divisão é essa aqui. Então, a gente vai trabalhar a nossa misturinha aqui em cima. Uma pétala, tá? Uma pétala, duas pétalas, uma terceira, três pétalas aqui. Vou fazer só uma pétala para preencher esse meio. Ó, fizemos aqui, fizemos a nossa linha de divisão. Então a gente trabalhou com o violeta, na parte que pintamos o violeta, trabalhamos o flor de malva misturado com o violeta para fazer aquela divisão, né, a cor da divisão do esfumado, só coloquei um pouquinho de branco. Agora, nós vamos trabalhar com o rosa ciclame. Se você não tiver, só tiver o flor de malva, pode ser o flor de malva com branco, que funciona. Eu vou fazer com flor de malva, tá bom? Porque a gente já usou malva, então eu vou guardar o ciclame aqui e vou fazer com malva, pra vocês verem que também dá certo. Um pouquinho de flor de malva, ó, duas gotinhas aqui. A gente lava o pincel. Um pouquinho de branco no flor de malva, tá? Um pouquinho de branco. E aí misturamos. Porque eu não trabalho direto com o branco. O branco, gente, eu utilizo nas minhas pinturas pra dar pontos de luz quando seca. Então eu vou fazendo toda a minha pintura com os tons que eu tenho. Eu gosto de mais pinturas monocromáticas, né? Que são tons que vão escurecendo e vão clareando sem sair da cartela. Então, por exemplo, pra cá eu usei, ó, esses dois, tá? A versão mais clara desse. O branco eu só utilizo, num caso muito raro. Porque como o branco ele é muito forte, você pode tirar a beleza da sua pintura. Então, por isso eu sempre aconselho a trabalhar primeiro com os tons que a gente tem e ir clareando aos poucos do que jogar diretamente o branco. Então, aqui a gente já tá na parte do flor de malva puro, tá? Lembra que a gente pintou aqui? Então, eu só misturei flor de malva com branco. Vou fazer aqui no meio, bem no meio, uma flor de 5 pétalas. Aqui nós trabalhamos flor de 2 pétalas, 1 pétala e 3 pétalas, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá bom? Aqui eu vou fazer uma de 5 pétalas. Então, eu faço a primeira. Virei meu pincel, fiz a minha primeira pétala. Do lado, vou fazer uma segunda. Tinta de um lado só do pincel. Vou fazer aqui a minha terceira. A quarta. E a quinta pétala. Fiz uma de 5 pétalas,
tá? A partir dessa de 5 pétalas, eu vou começando a fazer conjuntos. Então, aqui dá pra fazer de 2. Porque eu preciso, pelo menos, ter 1 ou 2 flores inteiras na hortênsia. E o restante a gente pode fazer preenchimento de combinação. 2 pétalas, 1 pétala, 3 pétalas. Ó, aqui só vai dar 1 pétala. Então, venho e coloco 1 pétala só. Mas é importante que tenha pelo menos 2, 1 ou 2 inteiras, né? De 5 pétalas. 2. Deixa eu ver aqui, eu vou fazer uma metade de 1 pétala. Vou ver aqui, ó. 1 pétala. 2 pétalas. Vou fazer uma meia pétala, Só um risco, tá bom? Vamos lá. 1 pétala. Deixa eu pincel mais inclinadinho, vocês conseguem fazer, tá bom? Ó, meia. Vou fazer 1 pétala inteira aqui. 2, meia pétala. Vamos lá. Ó, vocês viram que aqui eu ainda não fiz. Então, vou preenchendo logo onde eu consigo e os espaços que sobram preencho depois. 1 pétala. Se eu consigo fazer outra aqui. Acho que vai ficar só uma meia pétala. Ó, venho na borda, 1 pétala. Meia pétala agora. Pra baixo. Vou fazer aqui. 1 pétala. Meia pétala. Bom, vamos lá, tá acabando aqui minha tinta. Acho que eu tenho que fazer mais. Vou fazer mais um pouquinho. Então, sempre trabalhem com pouca tinta, porque seca rápido. E nunca dá tempo da gente utilizar toda a mistura. Então, vão fazendo aos pouquinhos que vocês conseguem. Ó, um pouquinho de branco, um pouquinho de flor de malva. Então, eu vou vendo aqui o tom, pra chegar bem perto. Pronto. É só um pouquinho de água, ela tá bem grossa. Se fica grossa, a gente coloca um pouquinho de água e resolve, certo? Ó, tinta de um lado só do pincel, tá bem molinha, uma delícia de fazer. A gente vem, 1 pétala, 1 pétala, vou fazer meia pétala, Vou fazer 1 pétala inteira aqui e vou preencher esse espaço meia pétala, tá? Aqui, ó, vou dar mais uma realçada nessa pétala principal. Já que essa minha misturinha ficou mais clara, eu vou trabalhar com ela. Ó, fiz um lado, fiz o outro. Aqui, ó, fiz um lado, fiz o outro. Fiz um lado, fiz o outro. Aqui em cima a gente também vai preencher, ó, pra não ficar esse espaçozinho, entendeu? As aplicações. Nesse cantinho aqui, eu vou usar o flor de malva, tá? Só pra gente não... Eita, se não for flor de malva, não. Ah, se for o ciclame, porque eles são tão parecidos. Pronto, vou usar o ciclame aqui pra fazer um tom mais escurinho. Como vai estar embaixo da pétala, então não tem problema não, ok? Então, a hortênsia a gente vai trabalhar nessa sequência. Faz o fundo aqui, faz as pétalas, né, intermediárias e pétalas mais claras pra ponta. A gente vai pra próxima. Essa aqui eu vou deixar pra fazer depois, que é o mesmo processo dessa. Vou mostrar pra vocês agora o botão de rosa, tá bom? Deixa eu só puxar aqui pra baixo, pra vocês conseguirem acompanhar. Ah, porque tá no zoom. Ah, tá. Deixa eu tirar do zoom. Né, tava no zoom. Vou fazer aqui laranja. Então, eu optei por fazer uma laranja, uma vermelha e botão laranja. Pra não ficar os dois vermelhos juntos, optei pelo laranja. Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar o laranja 517, ó, laranja. Vou usar o cenoura, a cor 576. Pra sombra, eu vou utilizar o cerâmica 506. Quem tem caramelo, fica mais harmônico sombrear com caramelo do que com cerâmica. Como eu tô sem caramelo, eu vou usar o cerâmica mesmo. Mas se você tiver caramelo, ótimo, tá?
E pra iluminar, depois eu vou mostrar pra vocês qual a cor que nós vamos utilizar pra iluminar. Vou fazer primeiro a minha base. Ó, minha base vai ser laranja e cenoura. O cenoura, ele é um pouquinho mais escuro do que o laranja. Talvez aí vocês vejam os dois na mesma cor, mas não são. Deixa eu colocar mais tinta. O cenoura, ele é um laranja mais fechado e o laranja, ele é um laranja mais aberto. Já que o cenoura, ele é mais escuro que o laranja, vou utilizar o cenoura para fazer as minhas partes antes da sombra, né? O que a gente vai fazer aqui é preenchimento, é a base da nossa flor. Sombra e iluminação a gente vai fazer depois. Então, eu vou utilizar o cenoura nos lugares onde eu vou colocar a sombra depois, porque ele é mais escuro. Ó, pintei mais ou menos metade de uma pétala. E vou vir com cenoura, terminando aqui o meu preenchimento. Ó. E aí, eu vou misturar os dois. Então, aqui tem cenoura e aqui tem laranja. Vou só ampliar um pouquinho para vocês verem melhor. Vou puxar para baixo. Pronto, acho que agora fica mais fácil. Ah, ó. Cenoura, laranja. Vamos para a próxima pétala. Então, rosas, nós fazemos pétala por pétala. Como aqui é um botão, eu vou seguir a mesma sequência. Cenoura, ó, na parte mais escura. Cuidado, gente, quando for riscar, para não ficar tão forte como esse aqui. Porque mesmo a gente pintando, a gente não consegue cobrir aqui as linhas, então não fica tão bonitinho. Ó, cenoura, limpo o meu pincel e faço aqui a borda da minha pétala de laranja. Fiz a minha segunda pétala. Vou vir com cerâmica. Tinta de um lado só do meu pincel. E vou fazer a sombra. Onde entra a minha sombra? Minha sombra vai na pétala de baixo, porque ela está embaixo dessa pétala aqui. Então, a minha sombra vai em quem está embaixo. Então, ó, fiz a minha sombra. Fiz minha sombra. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, esfrega o pincel pra misturar aqui na tinta, tá bom? Vou fazer essa pétala aqui de cima, mesma sequência. Cenoura. Laranja. Pronto. Façam com paciência, gente. Pintem com calma, com paciência, que vocês vão conseguir observar o que vocês estão fazendo. Quando vocês pintam com muita pressa, a gente pinta com muita pressa, a gente acaba não percebendo como faz as coisas, como tá o resultado das coisas. Eu vou só passar um pouquinho de cerâmica que eu bati aqui. E vou fazer minha sombra de cerâmica atrás dessa pétala aqui. Fiz a minha sombra, esfreguei aqui, ó. Desmarquei. Só que depois a gente faz com o pincel menor, certo? Vou trocar de pincel porque agora as minhas pétalas, elas vão diminuindo. Então, eu vou ter muito trabalho se eu pintar com esse. Troquei, peguei o número 4, que eu tava usando era o 6. O 6, tá bom? Vou pra pétala do lado de cá. Mesma sequência, cenoura na parte mais escura. Laranja na parte mais clara, na borda, né? A gente vem, ó, trabalhando aqui. Com paciência, a gente vai conseguindo preencher toda a pétala. Fiz o preenchimento, venho com cerâmica fazendo a minha separação. Ó, atrás dessa pétala e atrás dessa. A sombra vai
na pétala de baixo. E com leveza. Vem, ó, tinta de um lado só, fazendo aqui as minhas sombras. Certo? A gente vai aqui, ó. Vou fazer essa outra pétala aqui. Aqui, ó. Essa pétala aqui, ela tem uma dobra, que eu esqueci de riscar. Então, a gente vem cenoura. Cenoura aqui também. E cenoura na parte de baixo, aqui, ó, da dobrinha. Tá? Como tem dobra, a parte de baixo vai ser mais escura. E agora eu venho preenchendo o restante com laranja. Preencher, sempre lembrar de esfregar as tintas, minha gente, pra misturar. Não adianta eu colocar no lugar certo e esquecer de misturar, esquecer de esfumar, tá? Não vou conseguir dar efeito se eu não lembrar disso. Vou só ajeitar aqui embaixo, que eu manchei. A minha dobrinha de cima, como ela é mais iluminada, ela vai ser toda laranja, não vai levar cenoura. Toda laranja. A gente vai, ó, fazendo. Certo? Com cerâmica, nós vamos fazer duas sombras nessa pétala. A primeira sombra atrás das outras que estão na frente, tanto dessa maior. E agora a gente precisa de um pouco mais de cuidado para não esfumar uma área muito grande e escurecer demais a pétala. Vou esfumar aqui, ó, embaixo da minha linha de dobra. Embaixo da linha. Limpo o pincel para tirar o excesso. Ó, as duas sombras, a daqui e a de cima. Se você tiver o caramelo, use o caramelo, tá? Ele não vai ficar tão pesado quanto cerâmica. Vou partir para minha outra folha, essa daqui, ó. Essa agora não, essa aqui de trás. Como ela é muito pequenininha, a gente faz a parte dela escura, toda de cenoura, essa parte de baixo. A parte mais escura. E na parte mais clara mesmo que a gente fez aqui, laranja. Esse laranja, ele é lindo, gente, é um laranja bem aberto. Gente, eu vou pausar, vai passar o carro de som aqui, mas eu vou pausar 1 minutinho só. Pronto. E aqui, ó, como eu tava falando pra vocês, a gente pintou com cenoura a parte mais escura, com laranja a parte mais clara. A gente vai fazer a sombra, tá? Essa vai ser uma pétala um pouquinho mais escura, porque ela é menor, então a gente não vai ter tanto espaço. Ó, fiz a sombra atrás das duas aqui. E vou fazer embaixo da dobra. Com Morival Internet. Primeiro prêmio, uma TV Smart Samsung. Segundo prêmio, um tanquinho. E terceiro prêmio, um micro-ondas. Para participar, esteja em dia com o seu boleto e receba a cartela em nosso escritório. E tem mais, pague 2 parcelas de uma vez em nosso escritório ou Pix e ganhe R$20 de desconto. Contrate agora e participe você. Dá pra ouvir agora. Vou fazer, ó, minha segunda pétala. As duas últimas, né? Vou fazer a de cima primeiro. Mesmo processo. As partes mais escuras a gente faz com o cenoura. As partes mais claras a gente faz com o laranja. Vou preenchendo, ó. Com um pouco de laranja aqui nessa superfície. Fechou. Pronto. E o outro lado eu já volto com cenoura, que é a parte mais escura. Eles são assim um pouquinho só diferentes. Se você tiver outros tons de laranja, né, como papaya, você pode utilizar também para iluminar depois, vou mostrar para vocês. Mas lembrando que cerâmica e caramelo são versões também da paleta de cor do laranja, tanto do laranja e do vermelho, que a gente pode usar também nessas duas cores. Mas ele fica muito bom com laranja. Vou fazer minha sombra, ó, aqui, porque ela tá na frente da minha pétala. Aqui. Do outro lado a mesma coisa. Bem de leve. Eu consigo fazer. Porque minha tinta ainda tá mole. E vou fazer aqui embaixo.
Vou lavar meu pincel e vou pintar minha bordinha de laranja que eu tinha esquecido. Gente, hoje é muito carro de anúncio. Mas vamos lá. Ó, preenchendo aqui, tá? Não tem problema de passar pelo risco, não. Pode passar por cima. Venho agora e vou fazer minha sombra embaixo da dobra. Ó, coloco embaixo da dobra e vou só esfregar. Se eu deixar assim, gente, vai ficar a marca do meu pincel. Então, às vezes eu observo muito que vocês sabem o local de colocar tinta, mas esquecem de esfumar, de desmarcar. E aí a pintura não fica tão suave. Se secou, volta com laranja e tenta desmarcar, tá bom? Vou pintar isso aqui. Vou pintar, ó, a parte aqui mais escurinha de cenoura, parte de baixo. A outra parte também. E venho com laranja. Terminando aqui os outros ladinhos. Laranja pura aqui, ó. Se fosse o caramelo, gente, ia ser perfeito. Ia ficar muito mais bonita. Porque eu ia conseguir fazer sombra sem pesar tanto. É porque o cerâmico, ele é uma cor muito pesada, né? A gente tem que ter bastante cuidado para trabalhar com ele. Mas se você tiver o caramelo, use o caramelo. Vocês não vão se arrepender de usar o caramelo. Vou preenchendo aqui o meio com laranja. Ó, até aqui em cima. Vocês estão vendo que eu não cheguei na bordinha, né? Ó, na borda, tô deixando um espaço. Esse espaço eu vou voltar com cenoura. Pra fazer aquele degradê antes de colocar o cerâmica. Então sempre tenho que lembrar de deixar tudo preparado só pra minha sombra depois. Deixa eu ver aqui, só tampar esse buraquinho. Com cerâmica aqui embaixo, ó, na última pétala. Pra fechar essas brechas, gente. Eu fico tão agoniada com essas brechas. Se eu pudesse, eu tapava tudo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras. Laranja puro, nas minhas pétalas aqui, ó. Passa um pouquinho. Enchi com laranja, tá? Passa um pouquinho aqui de laranja, não sei se vocês estão vendo, eu tô vendo. Então, venho com cerâmica e ajeito. Ó, não deixo com falha, não. Vou terminar minha sombra. Só que, gente, essa pétala aqui, vocês estão vendo que ela tem uma dobrinha aqui, ó. Uma aqui e outra aqui. Precisamos realçar essas dobrinhas. Pouca tinta no meu pincel, pouquinho mesmo. Eu venho, ó, e coloco o pincel aqui embaixo. Aí eu dou uma esfregadinha nele. Ó, vocês estão vendo que já deu uma profundidade? Mesma coisa do outro lado, ó. Coloco e vou ir esfregando ele curvado, tá? Eu venho e subo, ó. Vou fazendo uma linha mais curvadinha. Já dá outra carinha, né? Lindo! Vou fazer a sombra de sempre embaixo da minha dobra. Ó, uma do lado. Esfrego. Vou fazer a outra. Então aqui a gente tá trabalhando base, cor base, né, laranja, e sombra. A gente não tá trabalhando ainda iluminação. O laranja claro e o laranja e o cenoura, desculpa, são cores da base, tá? Laranja e cenoura são cores da base. Sombra, no momento, é só o cerâmico. Então não confunda. Às vezes a base que a gente precisa leva 1, 2, 3, 4 cores antes da gente começar a trabalhar com sombra e luz. Aqui a gente tá deixando a base e a sombra, nesse caso aqui, é o cerâmico. Outro carro de som, gente. Deixa passar, gente. Pega aí. Passou. Vou usar agora o meu laranja, que é diferente, laranja, cenoura. Vou usar o laranja. Meu Jesus! Que luta! Vamos lá. Um micro-ondas. Para participar, esteja em dia com seu boleto e receba a cartela em nosso escritório. Vou colocar um pouquinho de laranja e branco aqui, tá? Laranja. Pouquinho, gente. Não façam muito não, porque se perde. Pouquinho. E branco. Laranja e branco. Vamos lá. Deixa só um pouquinho mais claro. Laranja e branco.
Essa daqui eu não vou conseguir fazer igual, porque eu não lembro mais as cores que eu utilizei. Então, o outro lado vai ficar um pouco mais escuro. Então, a apostila de vocês vai ser com a flor do outro lado, tá? Porque a flor laranja aqui eu não lembro as cores que eu utilizei mais. Então, e agora a gente vai trabalhar a iluminação. A gente trabalhou cor base, laranja e cenoura, sombra com cerâmica ou caramelo, e agora a gente vai iluminar. Se você tiver cores como papaya, tem outro também que eu esqueci, outro laranja bem clarinho, pode utilizar. Se não tiver, pega o laranja mais claro que você usou, mistura com branco, como a gente fez com a hortênsia, e você vai ter outro tom muito legal, tá? O ruim é quando você for fazer outra, aí você não vai conseguir lembrar, mas consegue. Vamos lá. E aí a gente vai iluminar as partes que não tem cerâmica. Eu ilumino sempre o lado oposto da minha sombra. Minha sombra tá aqui, eu ilumino aqui embaixo. Então, ó, vou passar aqui na borda e vou esfregar. Viram? De novo. Passo aqui na minha borda, ó, e vou esfregar. Eu não vou, gente, misturar de novo, não vou tapar o laranja. Vocês estão vendo que tem laranja, tem cerâmica, e eu só iluminei mais a bordinha e esfreguei o resto, certo? Nas outras a mesma coisa. Vou iluminar essa parte aqui de cima. Ó. Venho esfumando, mas eu não tô juntando de uma vez. Eu não tô pintando tudo com a minha misturinha clara. Vai ser só pra fazer um degradê mais clarinho aqui. Vou chegar aqui bem perto do cerâmica. Fiz aqui minha iluminação. Vou fazer nas outras a mesma coisa. Pintei aqui. Bem leve. E eu vou trazer, ó, esse ponto, quando for pétala, gente, que ela entra mais um pouquinho, eu venho com a minha iluminação, ó, e venho puxando até mais lá dentro, um pouquinho também. Tá? Bem do lado, até do ladinho do cerâmica. Ó. Essa aqui é a mesma coisa, vamos lá, vou mostrar pra vocês verem. Ó, vou puxar a minha iluminação até aqui. Coloquei aqui do lado. Puxei minha iluminação até lá. Vou só esfregar um pouquinho. E vou iluminar um pouquinho mais em cima. Aqui na ponta. E a gente vai fazendo. Mesma coisa nessa daqui. Vou puxar aqui do lado, ó. Botar do lado. E vou puxar até um pouquinho mais embaixo. Aqui, ilumino aqui pro meio. Porque assim, gente, eu consigo realçar essas dobrinhas, essas partes de separação. Nessa daqui, ó, a minha iluminação, ela vai vir nessa região aqui. Tá? Aqui em cima vai continuar o laranja. Aqui embaixo a gente vai fazer a dobrinha iluminada. Ó. Trazendo bem pertinho aqui da outra iluminação. Esfrega, vai esfumar e tá feita a nossa dobrinha. Mesma coisa nas outras. Então eu vou fazendo, gente, o mesmo processo. Essa daqui eu não vou iluminar no meio, eu vou só iluminar um pouquinho na lateral pra poder separar ela. Ó, separar ela dessa. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na dobra. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver, porque agora eu vou virar a mão. Coloquei. Ó, coloquei. Não vou deixar marcado assim. Venho com a pontinha do pincel e começo a esfregar. De novo. Eita, luta. Vamos lá. Pausa de novo. Pronto, gente. Silêncio, voltou. Vou continuar iluminando aqui, ó. Mesma coisa eu vou fazer. O que eu fiz aqui, vou fazer nessa dobra. Ó, passei. Agora eu vou esfregar, certo? Mesma coisa nessa daqui também. Passa aqui na borda. Por favor, não deixem dessa forma. Limpa o pincel e vem iluminando aqui, ó. Começa aqui da pontinha. Passo e venho esfregando, gente. Venho aqui embaixo, dou uma descidinha.
esfrego, tá bom? Vou pegar agora o mesmo laranja, vou vir com ele aqui, ó, fazendo 2 círculos esfumados, um de um lado e outro do outro. Só que eles não se encostam, tá vendo? Ó, esfumo redondinho aqui de um lado, bem em cima da dobrinha que a gente fez. Esfumando, esfumo na outra. Fiz isso aqui. Vou pegar mais um pouquinho de branco, vou colocar naquela misturinha de laranja que a gente fez, certo? Ó, ilumina mais um pouquinho. Deixa eu pôr um pouquinho de água, já tá bem duro. Pronto. E ele vai ficar bem mais claro. Então, eu tô mostrando a vocês como aprender a misturar as tintas de vocês, porque nem todas as cores a gente tem, tá? São mais de 200 cores que a Acrylex tem. Então, a gente não tem tudo. Então, se eu quero um tom de laranja mais claro, eu vou adicionando branco. Se eu quero um tom de laranja mais escuro, por exemplo, eu posso ir adicionando cerâmica, tá? E por aí vai. Então, eu quero agora um laranja mais claro do que esse. Eu vou pegar esse mesmo laranja, colocar branco, que ele vai ficar bem mais clarinho. Vou vir aqui nos pontos mais claros, ó, e vou realçar mais um pouquinho, fazendo uma terceira cor. Ó, a gente vai só na bordinha agora, certo? A gente trabalha agora só com a borda. Então, vem com a borda aqui, ó. Coloquei, tá? Colocar aqui em cima. Vou colocar aqui, ó, do meio pra baixo. Limpa o pincel, esfrega. Mesma coisa na outra. Vou colocar aqui um pouquinho do meio pra baixo. Já vou esfregar. Sem cobrir tudo, sem tampar todas as outras cores. É somente pra realçar, gente. Tudo que a gente faz agora de iluminação é pra realçar. Certo? Vou passar também aqui nas minhas dobrinhas. Passa, esfuma. Passo aqui na outra. Vou trazer, ó, até embaixo. Limpo o meu pincel se tiver com muito excesso. E esfrego. Pego um pouquinho de tinta. Eu só vou colocar essa cor mais clara, gente, onde eu já coloquei a minha misturinha de laranja. Tá? Eu não vou trabalhar nos outros pontos, eu não tô trabalhando no meio nem no canto. Só onde eu já coloquei iluminação que eu vou realçar mais ainda. Então, por isso que vocês têm que trabalhar com paciência e esperar os processos. Ó, trabalho aqui. Vou levar até mais aqui na ponta. Tá? Vou pegar essa misturinha e vou passar aqui, ó, só pra separar. Só o sujo, a gente já consegue separar. E vou voltar aqui nas minhas dobrinhas também. Então, rosa, gente, ela não é difícil, ela é trabalhosa. Tudo na pintura é trabalhoso, então é impossível a gente conseguir fazer uma pintura toda de uma vez. A gente tem que esperar o processo de secagem, tem que esperar pra cor pegar um pouquinho no tecido e a gente começar a fazer mistura. Às vezes a gente precisa ser mais um pouco rápido. Então a pintura, ela tem dessas, tá? Vou pegar a mesma misturinha ainda, tiro o excesso e venho aqui, ó, onde a gente já tinha colocado aquele laranja, só pra iluminar um pouquinho mais. Com leveza, gente, meu pincel tá bem leve. E vou passar. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem sombra, certo? Foi a sombra que a gente fez lá no começo. Então, eu vou pegar um pouquinho do laranja e vou passar só nessa lateral. Só o sujo aqui. Fizemos isso aqui, gente, terminamos o nosso botão, né? Fica lindíssimo. Vou mostrar pra vocês como fazer as folhinhas agora. Eu vou utilizar as mesmas cores que eu usei nas folhas do projeto, que foi o verde kiwi e o verde grama. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Bem rapidinho pra o vídeo não ficar muito grande. Kiwi, deixa eu ver onde é que tá o kiwi. Achei. O verde kiwi, aqui ó. Grama, kiwi, tá?
Verde grama vai ser a minha sombra, então vou começar pela de trás. Vou colocar ele embaixo da pétala que está na frente e embaixo da minha rosa. Limpo o pincel e venho com o kiwi preenchendo a ponta e o meio. Vou só esfregar um pouquinho para misturar. Fizemos a primeira folhinha. Vou fazer a outra, aqui ó, tem 3. Uma aqui atrás, uma na frente e uma lá atrás. A de lá de trás, ó. Aqui, pontinha kiwi. Certo? E a do meio, a gente vai ter a sombra, ó, aqui embaixo da pétala. Puxando pro meio. E o restante a gente faz kiwi. Leva até lá do outro lado. Mesma coisa do outro. Leva aqui do lado. Certo? Fizemos as nossas folhagens. E para fazer o galinho, fazer já com... Se você não tiver muita afinidade com o pincel, você faz com filete, aquele bem fininho, você pega aqui do canto e faz. Eu vou fazer aqui com o pincel, ó, tinta de um lado só. Coloco. E aí ele vai. Vou vir com um pouquinho de sépia. Pegar bem pouquinho e vou escurecer aqui, ó, só essa parte atrás da rosa. Pronto. Pronto. Certo? Pega um pouquinho de branco agora. Ó, vou colocar uma pinceladinha aqui, ó, no meio do caule. E vou colocar nas pontinhas da minha folha. Ó. Aqui assim, bem pouquinho. Em cima só do verde kiwi, certo? Mas é opcional também, você pode optar em não colocar. E aí, gente, tá feita o nosso botão e as nossas hortênsias. A outra hortênsia eu já fiz pra adiantar, vou só mostrar pra vocês. Vou só puxar aqui a minha... Pronto. E vou aumentar a câmera pra vocês verem como ficou lindo. Ó. Que beleza, gente. Que coisa tão linda. Ainda não terminei, vou dar os retoques, mas ó, essa aula é linda.